Olá pessoal, aqui é o Via Cultural Mix. Vamos começar hoje a nossa segunda aula. Eu sou o Pietro de Pompei, professor, e na aula de hoje a gente vai falar sobre materiais acessíveis e tipos de materiais para começar. É legal deixar claro uma coisa no começo, que a gente vai falar aqui sobre materiais de desenho e pintura, aí já mais relacionados às artes visuais, né? Mas você pode usar esses materiais, como a gente viu na primeira aula das aulas das artes integradas, você pode usar esses materiais para integrar com qualquer outro tipo de arte, seja na dança, seja na música, fiquem à vontade, né? Mas esses materiais que a gente vai ver hoje, eles são materiais de desenho e pintura, né? Então você começou a desenhar, pintar, você quer se expressar de alguma forma visualmente e você não sabe exatamente por onde começar, qual material comprar, o que você precisa, né? É legal no começo a gente entender primeiro qual que é a nossa vontade, né? O que você quer, se você gosta de cores, se você gosta de uma coisa mais preta e branca, se você quer uma coisa mais rápida, mais dinâmica, ou uma coisa mais demorada. Porque existem muitos tipos de tinta. Vão existir tintas que, por exemplo, demoram bastante para secar, que é o exemplo, por exemplo, da tinta a óleo, né? É uma tinta que demora muito tempo para secar, você pode usar até alguns secantes juntos, mas ela vai demorar para secar, você consegue trabalhar por cima, consertar melhor as coisas. Você vai ter a tinta acrílica que é a base de água, ela seca bem mais rápido. Você tem a têmpera, que é uma tinta à base de ovo. Você tem cáustica, que é tinta à base de cera, né? Porque o que configura essa coisa de tinta, né? A tinta nada mais é do que algum tipo de pigmento, seja ele natural ou não, né? O que é o pigmento? O pigmento é pigmento, é alguma cor, é alguma coisa colorida, triturada, você transforma ela num pozinho assim e vira um pigmento. Você consegue fazer pigmentos de muitas formas. Você consegue fazer de pedras, você consegue fazer de muitas formas. Antigamente, por exemplo, tem uma história que existia uma tinta que chamava marrom múmia, porque eles faziam pigmento com múmias ou qualquer outra coisa que dê para fazer pigmento, né? A têmpera, que é a tinta de cera que eu falei, nada mais é do que pigmento, algum tipo de pigmento natural colorido, misturado com cera de abelha e cera de carnaúba, né? Na antiguidade usavam muito a têmpera, a encáustica, né? Você tem os giz, por exemplo, né? Que você tem vários tipos de giz também. Você vai ter o giz pastel seco, o giz pastel oleoso, o giz de cera, né? Você tem os lápis, aí você vai ter os lápis de desenho, os lápis de escrever, você tem os lápis de cor, você tem a aquarela, né? Que já é um outro tipo de tinta também, que já é bem diferente da acrílica, né? E da óleo. Mas o mais importante de saber, principalmente no começo, é que você não precisa do material mais caro, do melhor material. Você não precisa gastar muito dinheiro com isso no começo. O importante é você ter algum material que funcione, né? Porque uma coisa que eu digo muito nas minhas aulas para os meus alunos
é que, às vezes, no começo, a gente quer ir lá comprar o melhor material para ter o melhor material, esperando que aquele melhor material vai naturalmente dar um resultado melhor, ou a gente vai conseguir tirar aquela ideia com um material incrível. E não necessariamente, porque se você não tem uma prática de pintura, de desenho, e você já não entende um pouco, pelo menos, dos materiais, não tem por que você ter... Não tem por que você ter um material muito caro, sendo que você não vai entender porque ele é melhor. Sabe? Então, se você vai começar a pintar, por exemplo, e você não vai começar logo com uma guache escolar, né? Ou alguma aquarela um pouco mais barata, você já vai começar lá na tinta óleo ou uma guache muito boa, muito mais cara, né? Porque se for comprar uma guache realmente muito boa, assim, aquela guache incrível, ela é caríssima. Né? E se você comprar ela sem ter a experiência da gouache, você não vai saber por que ela é melhor. Se você começar a pintar com os materiais mais acessíveis, que além de ser mais acessíveis, eles vão te dar essa experiência inicial que você precisa, quando você conseguir investir no material mais caro, no material mais profissional, você vai entender por que aquele material é profissional, porque aquele material é mais caro. Então, essa dica é uma dica de ouro, assim, em questão de material. Invista nos mais baratos primeiro, e aprenda a usar eles, teste com eles, vê se você gosta, né? Para você conseguir depois, no futuro, se você gostar, se você quiser, investir em materiais mais profissionais. Porque o que faz o profissional não é o material, né? É quanto você está estudando ali, está aprendendo, né? E material profissional, se você não é profissional, não vai fazer muita diferença para você, certo? Então agora eu vou mostrar alguns materiais aqui para vocês terem uma noção do que é legal de comprar, do que é legal de ter, tá bom? A primeira coisa que eu sempre recomendo, como eu já falei, é a guache escolar, esses potinhos de guache escolar, tem um que são de 12 cores, tem esse menor que é de 6. Com ela, você já consegue combinações infinitas de cores, você já consegue treinar como seria pintar com acrílico, pintar com guache melhor. Então, você consegue usar essa guache. Eu vou mostrar pra vocês alguns desenhos que eu fiz no meu sketchbook que eu pintei com guache, ó. Por exemplo, esse daqui eu fui pra uma viagem, né, ó. E aí eu levei, porque ela é pequenininha, né, ela tem uma caixinha pequenininha, você só precisa de um pincel, não precisa de muita coisa, um pouco de água. Então eu gosto de levar pra viagem, é ótimo. E aí, ó, eu retratei aqui uma cena da viagem que eu fiz. Isso aqui foi em 2021. Tá vendo? Ó, isso daqui é tudo de guache. Então você consegue resultados interessantes só com a guache. Você não precisa investir já numa guache incrível que não vai fazer diferença para você, sinceramente, que está começando a pintar ou quer começar a pintar e se expressar mais através da pintura. Bom, um outro tipo de tinta que é bem legal para a gente começar a pintar também é a aquarela, né? Eu tenho esse estojinho aqui que eu comprei de aquarela, ele é bem pequenininho e eu gosto dele, né? Eu gosto de coisas compactas para levar para viagem, né? Como você pode ver aqui, ó, aqui ele tem os pigmentos da aquarela, né? Ele já tem um espaço aqui para paleta, né? Pra gente misturar nossas cores. E ele também vem com um pincelzinho bem pequenininho e uma esponjinha. Um kitzinho desse daqui, maravilha, para começar a pintar. Mas esse daqui, ele já é um pouquinho mais caro também. Ele é uma boa entrada, mas ele é um pouquinho mais caro. Uma coisa que vocês vão achar com mais facilidade é este estojinho aqui, ó, ou parecidos com esses. Essa daqui é uma aquarela que não é tão profissional assim, mas ela é perfeita, ela vai servir para você perfeitamente. Não pode comprar sem medo, né? Normalmente alguns já vêm até com pincelzinho, né? A gente vai falar mais de aquarela nas próximas aulas, porque o mais importante da aquarela é mais o papel do que a qualidade da tinta, mas só de vocês acharem esse daqui, esse mais simplesinho, mais baratinho, também já tá perfeito. Outro material que também é legal de usar, giz. Vão ter alguns tipos de giz, né? A gente vai ter o giz pastel oleoso, que é um giz oleoso, né? Ele não faz tanta sujeira, ele tem um aspecto mais oleoso assim. É legal comprar e sentir como é que ele funciona. Ele é legal de misturar as cores, né, se você souber misturar bem.
mas ele é um pouquinho difícil de usar para quando você está começando, né? Você pode achar também o giz pastel seco. Esse daqui, diferente do oleoso, ele é seco, ele faz um pozinho assim, ele faz mais sujeira. Ele é bem legal de usar em superfícies escuras ou quando você precisa de cores mais vivas. Você consegue também passar o dedo nele. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho depois como é que funciona alguns jeitos de usar, né? Você pode achar até uns mais profissionais assim, que são esse daqui, que é um pouquinho mais caro. Mas esse daqui, ó, ele é bem baratinho e ele também serve do mesmo jeito, é bem parecido. Eu vou mostrar depois também para vocês, né? Giz pastel seco. Mas, para começar mesmo, o bom e velho giz de cera. Giz de cera que você usava na escola, você usa na escola. Tem jeitos certos de usar o giz de cera, né? Mas ele é uma ótima porta de entrada para o giz. Então, giz de cera também está ótimo para você começar a pintar, desenhar e se expressar aí com a arte. Certo? Eu vou mostrar para vocês no papel agora um pouquinho dessas tintas e giz que eu falei para vocês verem como é que eles funcionam. Uma outra coisa que a gente pode usar também para preparar nossa folha para pintar, né, são coisas que você tem em casa. Então, você consegue fazer aquarela, por exemplo. Sim, você pode fazer sua própria aquarela. Se você tiver algum pigmento que se misture com a água, você pode fazer sua aquarela, né? Eu lembro que um dia eu fui viajar, eu achei umas pedras coloridas, assim, que soltavam um pigmento, uma argila. Eu consegui fazer aquarela com aquilo, né? Você pode usar terra, né? Uma coisa que eu gosto muito de usar para fazer aquarela é papel crepom. Se você pegar o papel crepom, um bem colorido, assim, um roxo, e você jogar álcool nele, a tinta dele, né, o pigmento dele vai soltar do papel e você consegue usar aquela tinta ali para fazer uma aquarela mais barata, né? Você vai ter, com um rolo de crepom roxo, você tem aquarela para toda a vida, né? Que ele solta bastante, você coloca o crepom, joga álcool em cima, deixa ele soltar, você vai ver que isso vai soltar a tinta e vai virar uma aquarela ali. Eu vou dar um exemplo para vocês disso também. E um último exemplo legal que eu também gosto de usar na folha, para preparar a folha antes, é o café. Café ou algum chá, talvez um chá de hibisco, que é bem colorido, assim, vermelho, né? Funcione. Mas o café, você consegue envelhecer, amarelar mais as folhas, assim, igual vocês estão vendo nesses daqui que eu mostrei. Lembra na última aula que eu falei das artes integradas, da poesia? Essas folhas aqui, ó, esse amarelo aspecto antigo delas, eu fiz com café. Você pega uma esponja ou um pincel com cerdas macias, pega um pouquinho de café passado que sobrou e literalmente passa na folha, queima a sua folha com café, né? Olha, as folhas, a cor dela é essa daqui, a cor original dela, ó. Depois que eu passo café, ela fica com esse aspecto bem legal. Ó, aqui no meu sketchbook eu fiz a mesma coisa na capa, ó. As folhas dele são brancas, tá vendo? E aí aqui na capa, na contracapa, eu passei o café, ó. E aí é legal que quando você passa o café, você consegue usar o famoso lápis branco, que ninguém sabe como é que usa o lápis branco, para quê? Como é que eu vou usar o lápis branco se a folha é branca? É só você não ter a folha branca, você pode usar um papel craft, né? Folhas que não sejam brancas é ótimo para pintar, porque você consegue usar as cores claras, você consegue usar o branco, né? Para fazer luzes, ó. Então aqui eu passei o café, eu dei esse meio tom, essa escurecida na folha, né? Com esse ocre, essa cor de café mesmo. E aí eu consigo trabalhar com um lápis branco para fazer luzes. Olha como fica legal. Aqui também, ó. Tá vendo? Então café é um ótimo exemplo também do que usar. Bom, primeiro exemplo aqui que eu vou dar sobre as duas aquarelas. Essa daqui é um pouquinho mais barata, né? Essa daqui também ela não é uma aquarela muito profissional, mas ela já é um nível mais intermediário, né? Vou mostrar a diferença para vocês. Primeiro, eu vou começar aqui com a nossa aquarela mais barata, né? Esses estojinhos aqui vocês vão ver, tem de várias marcas que fazem estojinhos parecidos. Pode comprar sem medo, você vai ver, ó, que funciona perfeitamente. Tá vendo? Ó, né? Pega um pouquinho de água no pincel, passa aqui, ó. Certo? Agora,
a outra aquarela. Vamos testar. Eu vou tentar pegar uma cor parecida aqui. Ó. Como vocês podem ver, as duas são bem legais, né? Essa daqui realmente ela tem um nível mais intermediário, né? Mas para você que está começando, essa daqui não vai fazer diferença. Como você pode ver, a cor dela tá até mais viva aqui, né? Essas tintas aqui, elas têm essa característica que as cores delas são bem contrastadas, assim, elas são bem vivas, esses estojinhos aqui. Então pode comprar sem medo. O próximo exemplo que a gente tem aqui são os giz, né? Esse daqui, no caso, é o giz pastel oleoso, certo? Como vocês podem ver, ele tem uma cor bem fechada, ó. Você pode passar um pouco do dedo, você vê que dá um efeito, né? Você sente que ele é oleoso, você consegue diluir ele com óleo de linhaça, algum tipo de óleo, né? Foi o que eu usei para fazer aquele exercício da primeira aula, ouvindo música, né? A gente tem o giz pastel seco, que são esses daqui. Eu vou dar primeiro o exemplo desse daqui, que é um pouquinho mais intermediário, né, de qualidade. Você pode passar aqui, você pode passar ele de lado assim também, ó. Você vê que o seco, ele, ó, você consegue passar mais o dedo. Ele fica bem pigmentado, tá vendo, ó? O oleoso, não tanto. O oleoso, ele é mais oleoso, assim. Esse daqui não, ele tem como se fosse uma areiazinha, sabe? Ele é bem farelinho, assim. Ele faz até uma sujeirinha, uns farelinhos, parece areia. Tá vendo, ó? Você consegue resultados bem legais com ele. Eles têm uma cor viva, uma cor bonita. Eu vou usar o giz aqui, ó. Desse daqui que é um pouquinho mais baratinho, bem de entrada mesmo. Ó, como você pode ver, ele também funciona perfeitamente. Certo? Você não sendo profissional, não tem por que você gastar dinheiro com uma coisa muito mais cara, sendo que o resultado vai ser muito parecido. Tá vendo? Então, esse é o giz pastel seco. E, para terminar os giz, a gente tem o giz de cera, famoso giz de cera que a gente usa na escola, né? Ó. O giz de cera você não consegue fazer o blend dele, né? Você não consegue passar com o dedo assim, ó. Tá vendo? Essa cor que deu no fundo é porque meu dedo tá vermelho. Mas você não consegue. Mas eu vou passar uma dica bem legal pra vocês aqui. O giz de cera, quando a gente tá pintando, se a gente pinta muito forte, ele fica com essas marcas aqui, tá vendo? Essas marcas. O que você faz pra tirar essas marcas? Pega a sua unha ou alguma coisa pra raspar e raspa, ó. Que ele vai ficar mais suave, olha aqui, ó. Estão vendo? Certo? Então, o giz de cera escolar mesmo assim, ele também, a gente consegue ótimos resultados com ele. E, para finalizar, o que eu quero mostrar para vocês é o café, que eu falei que é legal de passar na folha, certo? Então, você pode ou passar na folha para deixar ela com um aspecto mais antigo, dar esse meio tom para você conseguir usar o branco. Então você passa na folha inteira, ou você pode usar em áreas específicas. Então, por exemplo, passou o pincel ou uma esponja ou o que for, vem aqui na folha, ó, e passa nela. Então você pode passar na folha inteira ou cobrir uma área específica, usar como se fosse uma tinta mesmo, ó. Tá vendo? Eu vou dar 2 exemplos rápidos de pinturas que eu fiz usando essa técnica aqui. 2 exemplos aqui de pinturas que eu usei o café também, né? Aqui, como que eu tive essa ideia? Eu ia fazer uma ilustração para um livro, e eu peguei a folha, né, e eu tava tomando café e caiu uma mancha de café aqui desse canto, tá vendo, ó? E quando caiu essa mancha aqui, eu tive uma ideia para fazer essa ilustração, né? Eu fiz até um esboço aqui, e depois, ó, eu usei o café para pintar só dentro desse crânio aqui que eu estava representando para esse livro, né? E olha como ficou com um aspecto bem legal. Eu usei só lápis de desenhar, lápis grafite, caneta preta e café.
Olha que resultado legal, né? Aqui o esboço e aqui a arte final, usando apenas o café. Então é isso. Obrigado novamente por participarem da aula dessa semana. Semana que vem tem mais. Até a próxima!